Me chamo Henrique Sampaio, eu tenho 32 anos. Eu sou jornalista, mas formado em design digital há bastante tempo. Eu sou sócio fundador do Overloader, juntamente com o Caio Teixeira e o Heitor de Paula, que são os meus sócios. Meu nome é Leandro Sarubi, eu tenho 39 anos e eu sou sócio fundador da Viagem. Meu nome é Rafael Ferrari, tenho 30 anos e hoje eu sou CEO da Schoolfish Studios. Geek, pra mim, é uma pessoa que curte muito tecnologia, que tá sempre por dentro das novidades, que tá sempre integrado. Eu sou daquela geração que jogou todas as gerações de videogames, entendeu? Desde o telejogo, Atari, Master System, fomos passando por todos. Eu lembro de momentos da minha vida que se casam com épocas e jogos e videogames que eu tinha e coisas que eu fazia. Então, entendeu? Não é só uma questão de hobby, é realmente algo que está implantado na minha vida desde que eu sou criança. Geek, para mim, significa todas as pessoas que estão vidradas em tecnologia e jogos. A gente trabalha com tecnologia, realidade virtual, aumentada e com jogos, então bastante. Essas palavras geek e nerd, eu acho que elas sintetizam muita coisa, mas ao mesmo tempo elas acabam segregando também. Juntando o universo dos quadrinhos, dos games, que são coisas meio isoladas e meio fechadas, que você precisa se envolver para você entender. E eu particularmente eu gosto de ver isso como cultura, na verdade. Eu manjo de várias coisas em games, eu me considero um especialista na área de games, pelo menos da área de jornalismo. Eu prefiro, sei lá, olhar para jogos como o potencial de linguagem deles, o potencial de narrativa e eu acho que essa abordagem mais artística, mais cultural e que possa contribuir culturalmente para a sociedade, sabe? Então, vai além do geek e do nerd, sabe? O Overloader foi um projeto que inicialmente eu tive a ideia em 2012 de fazer um site que fosse meio colaborativo, com base em outros sites que a gente apreciava norte-americanos. Na época eu trabalhava no IG ainda, quando eu era editor do IG. A gente estava num período meio confuso lá dentro, a empresa estava meio estranha, eu já estava meio que pensando na frente, pensando naquilo que eu gostaria de fazer. Depois de um tempo eu acabei engavetando esse projeto. Mas quando a gente acabou saindo do IG, eu falei, gente, eu tenho esse projeto, apresentei pro Caio Teixeira e pro Heitor, que trabalhavam comigo lá no IG, e eu falei, a gente pode levar esse projeto adiante, e como a gente meio que já tinha um público fidelizado no Arena IG, que era esse site de games lá do IG, a gente pensou que a gente poderia tentar levar esse público fidelizado para esse novo site, porque as pessoas estavam muito lá por conta das nossas personalidades, né? A gente já gravava podcasts, o pessoal já conhecia a gente. Então, se a gente inaugurasse um site novo, algumas dessas pessoas provavelmente acompanhariam a gente, né? Então, foi o que aconteceu. A gente fez uma festa de despedida, na verdade, do Arena IG. A gente conseguiu levar 400 e poucas pessoas para essa festa de diferentes estados, assim, é um público bem, eu acho que concentrado em São Paulo, mas bem espalhado pelo Brasil. E nessa festa a gente aproveitou para anunciar o Overloader, ninguém sabia de nada disso, as pessoas estavam lá só pela despedida. Então foi meio incrível assim, a recepção das pessoas e perceber o quão animadas elas ficaram com isso, né? Eu acho que tudo isso deu um puta gás pra gente continuar com esse projeto. E hoje a gente faz 3 anos, né? Então é meio incrível assim, perceber que as coisas, de certa forma, se encaixaram e as coisas meio que deram certo. A VR Gamer é um arcade de realidade virtual. O que é um arcade? A gente conhecia muito arcade aqui no Brasil por fliperama, mas o termo usado por fora, no mundo inteiro, é arcade, então hoje a gente achou que ia casar mais manter arcade do que fliperama em si. Então, o que a gente pensou? Que o brasileiro tem essa cultura de sair de casa para jogar com os amigos. Vocês devem se lembrar, nos anos 80 eram os fliperamas, que a gente ia lá, punha a ficha, apanhava da mãe, rolava tudo aquilo. Aí nos anos 90 vieram as locadoras de videogame, que alugavam consoles. Como a gente estava numa situação bem ferrada economicamente aqui no Brasil, a maioria da galera não tinha dinheiro para ter um Super Nintendo, para ter um Mega Drive, e acabava indo numa locadora de bairro, pagava por hora e jogava. Então nossa geração tem muito esse costume. Nos anos 2000 vieram as lan houses, né? Com a chegada da internet, o pessoal começou a jogar em rede e tal.
Então isso nada mais é do que a 4ª geração dos fliperamas. Então a gente passou aí pelo fliperama, pela locadora, pela lan house e agora a gente tem os arcades de realidade virtual. O nosso foi o primeiro da América Latina, mas já abriram alguns outros. O pessoal curtiu a ideia, muita gente veio aqui, conheceu, resolveu abrir outro e tal. E agora a gente começa a expandir também. Ainda esse ano a gente já vai abrir uma 2ª loja que é num shopping. E essa semana a gente começa também o nosso plano de expansão vendendo franquias aí da VR Game. Para mim, realidade virtual é o que você conseguir imaginar, a gente consegue desenvolver. Então, eu lembro sempre muito de quando eu assistia, por exemplo, Power Rangers. Eles entravam naquele simulador e eles treinavam lá, e hoje é meio que possível isso. Você consegue simular qualquer tipo de coisa que você imaginar e em qualquer lugar do mundo. Existe a diferença que a sensibilidade do corpo mesmo, né? De você estar lá, de temperatura, desse tipo de coisa. Mas existem hoje vários estudos com roupas, com luvas, com vários acessórios que simulam. Eu acredito que nunca vai realmente ser uma realidade alternativa, assim, realidade de verdade. Vai ser uma realidade alternativa muito próxima para, por exemplo, pessoas que não conseguem viajar ou gostariam de viajar amanhã. Se eu quiser ter uma reunião, por exemplo, na França, no museu, eu consigo ir hoje ter ela lá e ter realmente a sensação de estar falando com alguém, com os avatares e tal. Eu consigo encostar mão com quem está, por exemplo, na França agora. Bem, o Overloader é um site independente de videogames, o que significa que é um projeto autofinanciado, né? No caso, esse financiamento vem de crowdfunding, ou seja, o próprio público contribuindo mensalmente, com pequenos valores, mas quando você junta o todo, acaba sendo suficiente para que a gente consiga se manter. Não dá para dizer que é só podcast, mas o podcast ele tem um papel muito importante, né? Tanto é que eu acredito que o público que veio do Arena no passado era um público que acompanhava o nosso trabalho lá, principalmente por conta do podcast, que eu acho que acaba dando essa janela para a personalidade, para quem a gente é, para as nossas opiniões. A gente tem 2 podcasts, um de games e um de cultura pop. E além disso, a gente também trabalha bastante com texto, reportagem, artigos, opinião. A gente tem muito vídeo, a gente tem um canal do YouTube do Overloader, no qual a gente publica semanalmente vídeos de gameplay, transmissões e algumas análises em vídeo. Então a gente tende a ter um conteúdo bem diversificado, embora a gente tenha uma equipe bem pequena, né? São basicamente eu e o Heitor cuidando da parte de conteúdo, né? Então, se você entrar procurando notícia, você não vai encontrar necessariamente, mas você vai encontrar bastante de outras coisas que eu acho que a gente, com esse outro conteúdo, a gente dá mais profundidade e a gente acaba abordando videogames dessa maneira que a gente gosta, sabe? Que olhando a linguagem, olhando o que eles estão fazendo em termos de estrutura, de significado, enfim, levando a linguagem adiante. São períodos de 30 minutos. Durante a semana costuma rolar preço promocional e às vezes a gente faz alguns eventos também. Então a pessoa vem, ela reserva esse período e dentro dele ela pode jogar o que ela quiser. A gente tem todo tipo de realidade virtual aqui hoje. A gente usa o HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR. Então a gente tem basicamente tudo que há no mercado em realidade virtual. Às vezes o cara vê na casa dele que lançou um jogo muito legal, que ele queria conhecer, queria jogar, não tem acesso, ele pode vir aqui, reservar o tempo, jogar, conhecer e se divertir aí. Tem 3 jogos que estão aqui, que na verdade um é uma simulação de apartamento, é para construtoras, e tem alguns jogos musicais que a gente deixa aí de vez em quando, aí o Leandro usa quando ele precisa também. É legal que dá para jogar com os amigos também, a gente tem várias salas, então a gente consegue fazer partidas multiplayer de até 5 pessoas. Fica cada um numa sala e vocês se veem dentro do jogo juntos, conversam e jogam juntos. É muito legal também. Eu jogo desde pequenininho, desde Atari, eu sempre joguei, né? Eu, na verdade, queria entrar no cinema 3D, comecei fazendo animações e na faculdade que a gente precisava terminar o TCC e precisava de alguém que programasse, e eu programava. E aí foi mais fácil arrumar emprego e eu comecei a entrar na área e hoje eu gosto bastante. Eu gosto de games desde quando eu era bem criança, dos 3, 4 anos, a influência dos meus pais. E quando eu era criança, meu pai comprava muita revista de videogames pra mim, né? Ele me incentivava bastante. E ele achava que era positivo, né? Eu tava lendo, eu tava, às vezes, mandando cartinha pra revista e interagia com eles. E eu acho que não é nenhuma coincidência que eu acabei trabalhando com isso depois de um tempo, né? Tanto é que eu comecei com revistas mesmo, escrevendo pra revista. Atualmente eu tenho o Overloader, né, juntamente com os meus sócios, mas eu edito algumas revistas também de games. Então, desde bem cedo, eu acho que eu já curtia isso, essa abordagem dos jogos a partir do texto
e hoje vídeo, podcast, então acho que sempre foi bem próximo a mim. Embora eu tenha feito design digital, né? Na época eu tinha dúvida entre design digital e jornalismo. Eu sinto que a formação em design acabou servindo de base para explorar o meu conhecimento jornalístico mesmo. Fui trabalhar na Black River, a empresa de desenvolvimento de jogos da Samsung no Brasil. E aí eu fui líder de desenvolvimento de VR, lá dos jogos de VR, e lá que eu comecei a trabalhar com VR. Isso faz uns 4 anos mais ou menos, e a gente começou bem no começo da tecnologia. Foi assim que eu aprendi o que era VR e comecei a mexer. Como eu cresci lendo revistas, eu sabia que isso já era uma possibilidade de carreira, né, de escrever sobre videogames. Eu não sabia exatamente como era o mercado, eu não sabia como que funcionava, mas conforme eu fui conhecendo pessoas que trabalhavam nessa área e fui me introduzindo, eu comecei a ter contato melhor, né? Tipo, é assim que eu vou ganhar dinheiro, vou sendo um freela. Será que eu vou querer ser freela o resto da minha vida? Será que as empresas contratam? E conforme eu fui passando, adquirindo experiência e passando por outras empresas, eu fui percebendo que existem possibilidades. Né? Tanto é que eu sinto que eu passei por todas elas, né? Eu fui freela de várias revistas e sites. Eu fui editor contratado de um site, de um portal grande, e atualmente eu tenho minha própria empresa, que é o Overloader. Então, eu já fiz um pouquinho de tudo, né? Atualmente eu tô nessa de tentar tanto trabalhar produzindo conteúdo, mas também trabalhando um pouco com esse lado de gerenciamento, né? Que na verdade é mais o meu sócio, Caio Teixeira, que cuida dessa parte mais de financeiro e negócios, mas ainda assim rola esse jogo de cintura, né? Então, eu acho que eu passei um pouquinho por tudo já. Então, eu sempre tive vontade, né, como acho que todo ser humano, de trabalhar com algo que você gosta, que você é feliz. Até o começo do ano passado, eu era gerente de marketing de uma multinacional coreana. E assim, era muito estresse, muita encheção de saco. Era aquele tipo de empresa que não costuma valorizar nem um pouco o funcionário. Aquele tipo de gestão meio traumatizante, digamos assim. E quando eu saí dessa empresa no começo do ano passado, eu não tinha ideia de abrir meu próprio negócio nem nada desse tipo. Eu achei que ia passar 2 meses, eu ia começar a trabalhar na concorrente ou em outra empresa parecida. Mas aí foi nesse meio tempo, né, que eles entregaram um equipamento que eu havia comprado na pré-venda justamente por gostar. Eu tinha comprado para mim, para minha utilização. Como ainda era muito raro, não tinha aqui no Brasil, os amigos começaram a ir na minha casa, experimentar e tal, e todo mundo falava, putz, que legal, pena que vai demorar muito para ter isso no Brasil, pena que até a gente ter isso em casa vai demorar anos. Aí eu pensei, eu falei, poxa, vou unir o útil ao agradável, vou trabalhar com o que eu gosto, né, trazer uma oportunidade aí. E aí a gente começou a VR Gamer, que é um novo mercado aí, era algo que não existia ainda. A gente não tinha nada parecido, a gente abriu o primeiro arcade da América Latina. Pelas minhas pesquisas, foi o segundo no mundo. Eu só lembro de ter um no Canadá, na época que a gente abriu aqui. E sem saber o que ia dar mesmo, meio no feeling, meio na paixão, assim mesmo, a fim de divulgar a realidade virtual e ver onde a gente conseguia chegar com isso, que ainda bem tá dando certo. Eu e o Heitor, a gente trabalha mais com a parte de conteúdo, o Heitor especificamente mais com vídeo e podcast, e eu com vídeo também, e texto, e análises, e reportagens. O Heitor também escreve bastante análise de games. Pelo menos a parte de conteúdo é mais isso. O Teixeira, ele tem um trabalho fora do Overloader, então ele participa mais nas decisões, e ele também grava podcast semanalmente com a gente, né? Ele é o host do podcast de cultura pop. É um trabalho que a gente meio que se habituou, de certa forma, porque a gente tem toda semana uma pequena reuniãozinha por Skype mesmo de reunião de pauta, né? A gente decide o que a gente vai fazer e ninguém impõe um ao outro o que precisa ser feito, cada um meio que segue a sua própria rotina e a coisa flui naturalmente, sabe? Não existe, digamos, uma chefia, todo mundo tá no mesmo nível de hierarquia ali dentro, sabe? E a coisa simplesmente flui, eu acho que é meio que isso. A Skullfish é uma desenvolvedora de jogos, a gente está começando agora a ir mais um pouco para a parte de realidade aumentada, trabalhando com a nova tecnologia da Apple também, a gente foi um dos primeiros do Brasil a trabalhar, e com o eye tracking, mas nosso foco hoje é a realidade virtual. O podcast de cultura pop vai muito do que a gente consome, se a gente foi no cinema, se a gente viu uma peça, se a gente ouviu um álbum novo, e a gente fala cultura pop, mas tem coisas ali que não são nem um pouco
populares, sabe, que a gente acaba abordando, sabe? Vai muito também do gosto de cada um, sabe? O Heitor falou recentemente de vários documentários sobre política que ele assistiu. Eu costumo ouvir música eletrônica, eu sempre levo um pouco de opinião de música eletrônica. E a gente tende também a puxar opiniões de outras pessoas, sabe? Convidar outras pessoas para participarem do podcast. Às vezes que tem perspectivas diferentes das nossas, sabe? De, sei lá, anime, que a gente não consome tanto. Então a gente puxa alguém que manja bastante de cultura japonesa ou anime. Ou alguém que, sei lá, entende mais de questões sociais, sabe? Que a gente acaba abordando mais ou menos, assim, por cima, mas a gente quer aprofundar e a gente chama alguém. A gente teve um episódio, por exemplo, do Bilheteria sobre suicídio e depressão. De qualquer forma, esse é a Bilheteria, o podcast de cultura geral do Overloader, e esse é um especial. A gente chamou uma psicóloga para falar sobre esse assunto, porque a gente recebe e-mails muito sobre esses assuntos, né? As pessoas, acho que justamente por ter essa proximidade com a gente, elas se abrem muito nos e-mails, né? Então, abordar um pouco de tudo e variar esses temas. Realidade aumentada é quando você olha através da câmera do seu celular ou a câmera de algum objeto e você consegue colocar coisas ali dentro do celular. Então, por exemplo, aqui eu pego meu celular, eu olho, eu consigo colocar alguma coisa em cima da mesa e eu vou embora e ela tá lá ainda. Então é isso que a gente está trabalhando hoje. Nosso jogo, você consegue colocar a personagem aqui em cima e tirar uma foto com ela. A gente desenvolveu cerca de 6 a 7 projetos, mas jogos próprios mesmo. A gente tem um jogo próprio que foi premiado em Amsterdã, Singapura, Seattle e na China. E ele vai ser lançado agora, esse ano ainda, em todo o mundo, inclusive na China. Então jogos próprios mas a gente trabalhou já em cerca de 6 ou 7. A festa do Overloader, ela é só mais uma de várias festas que a gente já fez ao longo desses 3 anos. E a gente faz festa com alguma frequência justamente para reforçar esse contato com o público e trazer as pessoas para perto e a gente ter esse contato que a gente acha super valioso. E ao mesmo tempo, a gente percebeu que os 3 anos do Overloader batiam ali com o aniversário de 1 ano da VR Gamer, que é um espaço de realidade virtual, uma casa de realidade virtual, onde você pode pagar por sessões e jogar esses jogos de realidade virtual que são... Os equipamentos são muito caros, né? Então o projeto deles eu acho legal, a proposta da empresa. Então a gente achou que seria uma junção legal. Exatamente. O pessoal do Overloader, eles são nossos amigos faz tempo, né? Eu já conhecia eles antes, acompanhava. Eu sou um dos patronos do site, né? Eu como fã, eu já era uma das pessoas que patrocinam o site. São os próprios ouvintes, leitores do site. E eu já era um desses, espontaneamente. E aí quando... acabou, né, pra gente abrir a VR Gamer, eu já conversei com eles e tal, eles ajudaram a gente, nos divulgaram, veio bastante gente, fizeram matéria cobrindo. E agora a gente acabou tendo essa parceria, já fizemos outra festa durante o ano, quando eles precisam testar algum equipamento, algum jogo de VR, eles costumam vir aqui. Então a gente resolveu fazer essa festa junto. E junto também tem o estúdio Skullfish, que é um estúdio que desenvolve em VR. Então a gente juntou tudo para fazer essa festa hoje. Aniversário do Overloader, do Skullfish e da VR Gamer. Obviamente a gente sempre quer crescer e quer atingir mais gente. A gente não tem uma abordagem necessariamente comercial, uma abordagem comum que portais grandes de internet geralmente possuem. Então a gente sabe que a gente não vai conseguir atingir todo mundo, né? Porque a gente acaba falando de... tendo uma abordagem que acaba atingindo poucas pessoas, ou um pequeno nicho, mas a gente está satisfeito com esse nicho, até porque é um site financiado coletivamente. Então, o que importa, na verdade, pra gente é contato com o público, essa fidelização do público. Se a gente fala com todo mundo, isso acaba sendo diluído e a gente, eu acho que perde um pouco dessa fidelização, né? A gente tende a pensar no Overloader como uma coisa mais humana, um projeto mais humano. E para isso a gente tem que ter esse contato humano, né? De conhecer as pessoas, saber qual é o nosso público e falar diretamente com eles. Acaba, digamos, fidelizando esse público. E acaba tornando um projeto mais humano mesmo. A gente sente que existe uma comunidade ao redor do Overloader, né? Não é à toa que as pessoas, elas optam em contribuir com a gente na nossa campanha de financiamento coletivo. Acho que muito por conta disso mesmo. Então a gente tem crescido em média de 15% ao mês, todos os meses. A questão assim, o público adora, o feedback é muito bom, todo mundo gosta que joga. A nossa maior barreira hoje é o desconhecimento. As pessoas não conhecem ainda a realidade virtual, não sabem que existe, como funciona. Então nosso público vai aumentando conforme a realidade virtual vai se tornando acessível, né?
O pessoal vai ouvindo falar, vai lá, pesquisa no Google, acha a gente. Tá vendo um programa sobre realidade virtual, ouve falar da gente. Ou alguém que tem essa ideia de procurar sobre realidade virtual, acaba pesquisando e acha a gente. Tendência aumentando, né? No começo do ano que vem, vai estrear um filme chamado, em português, é O Jogador Número 1, que ele é totalmente baseado em realidade virtual. E provavelmente agora no final do ano, começo do ano que vem, a gente deve dar mais um boom aí. O crowdfunding dá uma ideia das pessoas que colaboram mesmo, né, que contribuem financeiramente. Lá no Apoia-se, a gente tem em torno de 400 pessoas atualmente que contribuem diretamente com o Overloader, se eu não me engano. Os números variam muito, a gente já conseguiu reunir 400 pessoas numa festa. Nas transmissões ao vivo, a gente consegue, às vezes, atingir um público de 200 pessoas online. Depende muito do jogo, né? Se a gente vai jogar um jogo que é muito aguardado, então o pessoal cola lá e conversa com a gente, interage com a gente, assiste a transmissão. Então, varia bastante, né? Mas a gente sabe que não são números enormes, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um público que está muito próximo. São os mesmos nomes, as pessoas se aparecem. Então é um público fidelizado e eu acho que isso acaba sendo bastante importante pra gente. 3 a 5 anos, eu acho que vai ser um crescimento absurdo, assim, a gente vai ser muito diferente do que a gente está tendo. Eu acho que maior do que VR até vai ser a realidade aumentada, que começou agora a crescer, né, os rumores e tudo mais, com os óculos. Na verdade, nos próximos 2 anos, para os desenvolvedores, vai ser muito difícil, porque é um mercado muito pequeno, mas depois disso acho que vai ser mais legal, vai ser mais tranquilo. As análises, a gente tem até alguns números da Forbes, que eles falam que até 2022 o mercado só de arcades vai ser de mais de 45 milhões de dólares. Então, por um tempo, as pessoas ainda vão ter dificuldade para ter esse tipo de equipamento em casa e até lá eles vão precisar de algum tipo de solução para conseguir usar isso, para poder aproveitar esse monte de coisa legal que já está saindo. Várias experiências, várias coisas legais. Claro que com o tempo os equipamentos vão se tornando cada vez mais acessíveis, o pessoal vai começar a ter em casa, que nem aconteceu com a internet, com os computadores na época das lan houses. Mas a gente está investindo para ter sempre o que há de mais legal em tecnologia de realidade virtual. A gente começa a investir em equipamentos profissionais, coisas legais, para a gente ter sempre o que há de mais legal no mercado. Então, mesmo que às vezes a pessoa já tenha uma versão mais básica na casa dela, que a gente tenha sempre a melhor experiência possível disponível aqui no Arcade.